E com vocês nesse acampamento Revolução Jesus, esse tema tão bonito, livres para amar, a liberdade de poder amar e amar de verdade. Uma das coisas mais extraordinárias que pode acontecer com um ser humano nesse mundo é já aqui na Terra começar a amar. Mas não é uma coisa óbvia. Não. Não é uma coisa óbvia porque exatamente no centro da nossa vida, onde está a fonte da vida da humanidade, parece que se instalou uma espécie de lei da morte e da escravidão. O Papa João Paulo II, bem-aventurado Papa João Paulo II, dentro em breve, São João Paulo II, ele, no início do seu pontificado, logo que ele foi eleito, em 1978, a partir, nos primeiros anos do seu pontificado, ele fez um esforço enorme de ensinar aos jovens a força que existe no amor de Deus, e no amor de Deus que se manifesta na nossa própria natureza humana, ou seja, nos nossos corpos e nos nossos corações. É aquilo que mais tarde, né, ficou popularmente conhecido como a teologia do corpo. O próprio Papa João Paulo II usa essa expressão, teologia do corpo. Ele fez 129 catequeses no início do seu pontificado para nos explicar, para nos conduzir nessa realidade. E como é que o Papa fez isso? Ele fez isso porque ele tinha sido padre, tinha sido bispo e notou a grande dificuldade que os jovens tinham de viver aquilo que é a lei de Deus na sexualidade, com relação ao sexo. Vocês sabem que, infelizmente, hoje em dia, a igreja, ela é taxada por muitas pessoas como sendo repressora, né? Quantas pessoas dizem assim, essa questão do sexo, eu vivo o sexo como eu quiser. Eu não quero agora que um bando de velhos, celibatários, homens, velhos e celibatários, solteirões, fiquem agora mandando na minha sexualidade. O que é que eles entendem de sexo? O que é que esses velhos lá no Vaticano entendem de sexo? Entendem nada. O que é que eles querem agora? Nos podar, nos castrar, reprimir. A Igreja Católica é uma instituição repressora que impede que as pessoas sejam felizes na realização do seu impulso interior para uma sexualidade tranquila. Então, são velhos, recalcados, frustrados, que nunca viveram a sexualidade e que agora ficam colocando o dedo, metendo o nariz onde não são chamados e querendo dar ordens com relação à nossa sexualidade. O que é que eles entendem disso? Essa é a grande acusação que se faz contra a Igreja Católica. O que acontece é o seguinte, é que a acusação é totalmente falsa. Por quê? Porque estes velhos, como o velho Papa João Paulo II, entendem muito mais de amor, muito mais da realização verdadeira do ser humano, que é amar, do que os chamados libertadores, os revolucionários que fizeram a revolução sexual. Então, aqui está a grande proposta da Igreja Católica. Se o mundo fez uma revolução sexual, nós precisamos fazer uma revolução do amor. Nós precisamos substituir essa revolução sexual por uma revolução
do amor. E aqui que está a grande verdade. Mas, padre, e por que os bispos, os padres, o Papa não muda essas leis? Tem que adaptar aos tempos modernos. Os bispos, os papas não podem mudar as leis, porque as leis não foram feitas por eles. Eles não são velhos celibatários frustrados que castram a nossa sexualidade. Eles são mensageiros daquele que nos fez. O nosso fabricante, Deus, que vem com a mensagem e diz: assim vocês serão felizes. Vejam, fazendo uma comparação para você entender. Você vai a uma concessionária e compra um carro. O seu carro é um carro flex. Você tem liberdade, olha que beleza. Você pode estacionar num posto de gasolina e abastecer tanto com gasolina como com etanol, o álcool. Não é isso? Você é livre. E então você abre o tanque de combustível e está lá escrito, um adesivo: álcool, né, etanol e gasolina. Você é livre para escolher. Mas você, revoltado, na sua revolução, você diz assim: não quero ser oprimido por este fabricante castrador, este fabricante que nos reprime, que nos oprime, que está nos fazendo mal. Eu sou dono do carro, o carro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Eu estaciono e ponho diesel. Vai funcionar? Não. Deus deu a você uma liberdade maravilhosa para usar a sua sexualidade. Na sua vida, você tem que escolher 2 caminhos: ou etanol ou gasolina. Está entendendo? Você tem ou. Você pode escolher 2 caminhos. Um caminho é o mais comum. É a aliança de amor chamada matrimônio. Outro caminho também existe, chamado celibato. É a aliança de amor chamada celibato, casto, de oferenda da sua sexualidade para Deus. Esses são os 2 caminhos. Esse é o álcool e a gasolina que você pode pôr no seu tanque. Acontece que o homem rebelde não quer respeitar a orientação do fabricante. Existe um adesivo que diz: é assim que se usa a sexualidade. Está escrito como você deve usar o seu carro. Mas você se revolta e você quer pôr óleo de soja no carro. Você quer pôr vinagre no seu carro. Você quer pôr tinta, água, corante, veneno, agrotóxico no tanque de gasolina e quer obrigar o carro a funcionar. Esse é o problema. Existe um fabricante que nos diz qual é o caminho para nós sermos felizes e nós somos livres para escolher. Se você ainda é solteiro, a palavra solteiro quer dizer que você está solto. Não existe. Eu fico revoltado todas as vezes que eu tenho que responder um desses formulários que tem lá: Estado Civil e eu tenho que pôr um xizinho lá em solteiro. Eu não sou solteiro. Eu não estou solto. Eu não estou à disposição. Não tem um sinal verde dizendo: pode vir. Eu estou muito bem comprometido numa aliança de amor com Deus. Eu sou dele. Eu sou totalmente dele. Pelo menos deveria viver isso em plenitude. Infelizmente nós somos pecadores e nem sempre a gente vive isso em plenitude, como
marido e mulher nem sempre vivem em plenitude essa aliança de entrega total, né? Pode ser que você nunca tenha cometido adultério, mas dizer que você se entrega totalmente à sua esposa, 100% como deveria ser, né? É difícil. Mas essa é a aliança de amor. Então, gente, nós temos que entender isso. Ninguém tem vocação para ser solto, para ser solteiro. E, no entanto, hoje, a nossa sociedade acha que liberdade é você ser solteiro. Não é assim. Não é assim. A liberdade do amor nós alcançamos quando celebramos uma aliança. Ali você tem liberdade. Uma aliança de amor. Quando você celebra uma aliança de amor, aí você é livre para amar. Mas se você não celebra a aliança de amor, você é escravo. Deixa eu explicar para você. Por exemplo, quem aqui veio com a sua namorada? Levanta a mão. Quem está com namorada aí? Levanta a mão. Muito bem. Então, você que tem sua namorada, seu namorado, que está aí. Olha para sua namorada aí, por favor. Hã? Agora eu pergunto para você. Você tem vontade de matar a sua namorada e o seu namorado? Não estou dizendo assim que você passa raiva com ele de vez em quando. Isso aí acontece, né? Acontece. Não, eu estou dizendo que se você já sentiu vontade de pegar um punhal, uma peixeira, entendeu? E matar com todo o ódio do mundo, esfaquear com todo o ódio do mundo a sua namorada, o seu namorado. Você já sentiu isso? Não. Você não tem vontade de matar. Vamos pegar uma coisa que pegue todo mundo aqui. Vamos lá. Todo mundo aqui tem mãe, né? Vamos lá. Quem tem mãe, levanta a mão. Nossa! Olha só como eu acertei. Todo mundo tem mãe. Puxa vida. Né? Ó. Muito bem. Você tem vontade de matar a sua mãe? Não. E no entanto existe um mandamento de Deus que diz assim: não matarás. Veja, você tem um mandamento de nosso Senhor que diz: você não pode matar sua mãe. Mas você não se sente escravo. Por quê? Porque você não tem vontade de matar sua mãe. Não é verdade? Você não precisa desta lei. Essa orientação divina, esta lei de nosso Senhor que diz: você não pode matar sua mãe, é uma lei supérflua, porque você não tem dentro de você nenhuma vontade de matar sua mãe. É ou não é verdade? Então você tem a lei, mas você é livre. Que liberdade maravilhosa. Vejam, gente, quando o seu coração está obedecendo a lei de Deus, você vive uma liberdade maravilhosa. Que coisa extraordinária. Eu não tenho vontade de matar minha mãe. E eu não preciso fazer força para não matar a minha mãe. Sequer passa na minha mente essa hipótese. Só de colocar a imaginação, a cabeça já bloqueia e diz não. É ou não é? Só de você tentar forçar a imagem de você matar a sua mãe, a sua cabeça já diz não. Vamos pegar agora no campo da sexualidade. Você não tem vontade de ter relações sexuais com a sua mãe. E não tem vontade de ter relações sexuais com seu pai. É ou não é verdade? Você vai dizer: a igreja castradora
está me impedindo. Você não vai dizer, Deus desmancha prazeres, está me impedindo. Não. Sabe por quê? Porque o seu coração é um coração que está no lugar. Ele está livre. Ele não precisa da lei. A maior parte das pessoas, 99,999999999% da população do planeta, não precisa da lei do incesto. A lei do incesto diz que você não pode ter relações sexuais com seu pai e com sua mãe. Mas você não consegue, não somente você está obedecendo a lei, você não consegue nem sequer pôr a imagem. Você já bloqueia imediatamente, é ou não é verdade? Só a tentativa de imaginar isso, dentro de você já surge uma repulsa que diz não. Você nem chega a imaginar, a hipótese de imaginar já diz não. Por quê? Porque o seu coração está em ordem. O seu coração está conforme o fabricante quis. O seu coração está no lugar certo. E o seu coração é livre para amar. Quando você chega e diz assim, que você tem a família. Vejam, deixa eu dizer bem clarinho para vocês, porque as pessoas não entendem isso. A moral sexual da igreja é a moral da família. Por que que existe uma moral sexual? Pegue todas as leis sexuais e você pode resumir numa coisa, chama-se família. É a moral sexual que permite que exista família. Por que é que uma menina tranquilamente pode circular na sua casa de pijama, sem ter medo que o seu pai e os seus irmãos a desejem sexualmente? Ela anda tranquila. Por quê? Ela está livre. Ela está livre dentro da sua casa. Por quê? Porque ela sabe que não existe um coração perverso que olhe para ela sexualmente. E se por acaso existe incesto na sua família, isso aí só confirma o que eu estou dizendo. Ou seja, se na sua família você já foi alguma vez vítima de um desejo sexual desordenado dentro da sua própria família, isso se torna um verdadeiro inferno. Por quê? Porque a família é uma ilha de paz. A família é uma ilha de paz que diz assim, aqui eu não sou desejado sexualmente e eu não desejo ninguém sexualmente, a não ser os esposos entre si, né? O marido e a mulher. A lei moral sexual dentro da família é muito clara, é uma beleza. Isso cria uma liberdade para amar. A fidelidade do casal cria a liberdade de que agora os filhos podem se amar como irmãos, podem amar os pais como filhos, e os pais podem amar os filhos. Por quê? Porque existe uma moral sexual estabelecida no coração das pessoas. Eu quero que você entenda isso dentro do ambiente da família. Porque é somente dentro deste ambiente da família que a moral sexual mostra todo o seu brilho, a sua beleza, o projeto de Deus. O projeto de Deus é um projeto de família. Nós somos chamados a ser família. Mas existe algo dentro de nós que não quer ser família. Existe algo dentro de nós que perturbou esse projeto divino. A moral sexual da igreja poderia ser chamada de moral familiar, que diz que o sexo só pode ser realizado
dentro de um projeto de família em que um homem e uma mulher se unem de forma permanente para gerar filhos. Por quê? Porque o sexo... Agora eu vou contar um segredo para vocês. Não, agora eu vou falar. Posso falar? Uma descoberta. Foi descoberto. Foi feita uma pesquisa. Gastaram bilhões e bilhões de dólares nessa pesquisa. E essa pesquisa revolucionária foi publicada. E eles chegaram à conclusão seguinte: sexo tem a ver com a geração de bebês. Já ouviu falar disso? É revolucionário isso. É um negócio, sim. Eu estou fazendo essa piada aqui. Estou dizendo, porque parece que nós perdemos a noção das coisas. As pessoas não entendem que sexo tem a ver, não estou dizendo que ele é só para isto, mas sexo tem a ver com a geração de crianças. E é uma coisa maravilhosa que nós possamos participar, que nós seres humanos possamos participar nesse ato criador lindo que é pôr uma pessoa no mundo. Ajudar Deus nesta criação. Este é o projeto de Deus. E é porque nós perdemos a noção disso que para nós a moral sexual se tornou tão complicada. Veja, se eu como padre, pai espiritual, olhar para todas as pessoas como meus filhos espirituais, eu não irei sentir o desejo sexual por essas pessoas. Esse é o segredo do celibato. O segredo do celibato chama-se paternidade. O segredo do celibato é, tão logo o diabo joga a flecha na minha imaginação, de eu olhar de forma lasciva para uma pessoa, eu digo imediatamente: não, é minha filha. Não, para, é minha filha. Eu não posso deixá-la órfã. Porque tão logo eu olho para uma mulher e a desejo sexualmente, ela fica órfã. Ela perdeu o pai espiritual. Isso é terrível. Isso é horroroso. Vejam como a moral familiar se estende. Porque na verdade só existe uma vocação. A vocação nossa é ser família. Ou você vai ser família biológica ou você vai ser família espiritual. Quem opta pelo celibato resolve ampliar a família. Não é que o celibatário não tem família. O celibatário tem uma família maior. Então não existe essa solidão que se fala do celibato. Não tem solidão. O pessoal pergunta: padre, o senhor é celibatário, o senhor é solteiro aí, sozinho, o senhor sofre de solidão? Eu disse: olha, eu sofro de multidão. Né? Porque é a realidade. É a promessa de nosso Senhor. Jesus disse: quem deixar pai e mãe, casas e filhos, ganhará 10 vezes mais em filhos. E eu devo dizer que a Bíblia está errada. Não é 10 vezes mais. Eu ganhei milhares de vezes mais. A promessa de Deus é abundante, é uma coisa extraordinária. Então vejam, a moral familiar é a moral da liberdade. É a liberdade de poder amar. Por quê? Porque o amor não vicia. O pecado, o egoísmo, vicia. O amor, ninguém pode dizer: eu sou viciado em castidade. Nunca vi uma pessoa dizer isso. Mas a pessoa é viciada em masturbação, viciada no adultério, viciada no sexo desregrado.
Entendeu? Torna-se uma verdadeira escravidão. O celibatário, ou a pessoa casta dentro do matrimônio, o marido e a mulher castos dentro do matrimônio, eles podem pecar a qualquer momento, eles são livres para pecar se eles quiserem. Eles não são viciados em fidelidade. Mas o viciado no pecado não pode ser fiel a qualquer momento, porque ele está escravizado, ele está amarrado. E quem foi que nos amarrou? Onde é que está a raiz disso? O Papa João Paulo II, nas suas 129 catequeses, ele traça o maravilhoso itinerário, o maravilhoso caminho que nós precisamos percorrer, porque é o caminho do projeto de Deus. Na Bíblia, veja só, na primeira página da Bíblia, primeira página é exagero meu, né? Mas nas primeiríssimas páginas da Bíblia, tem um casamento. Casamento de Adão e Eva. E nas últimas páginas da Bíblia tem um outro casamento. O casamento de Deus com a humanidade. As núpcias do Cordeiro. Onde o Cristo se une a nós para toda a eternidade na felicidade do céu. Vejam, o Papa João Paulo II, nas suas 129 catequeses, nos lembra esse projeto lindo do amor de Deus. Deus nos fez aqui nesta terra, para nós sermos família aqui na terra, para a gente se casar aqui na terra, para que esse casamento seja um sinal. A palavra sinal é sacramento, tá? Seja um sinal, uma flecha que aponta para o casamento definitivo de Cristo com a igreja, ou seja, nós todos unidos com Deus. Eu sou vigário numa paróquia lá na Arquidiocese de Cuiabá, e todos os meses eu preparo casais de noivos para o casamento. Então, aquele casal de pombinhos, né? É tão bonito ver eles dois lá seguindo a palestra de mãozinhas dadas. Ah, que beleza! Aí, de vez em quando eles param no meio da palestra, um olha para o outro olha para um, suspira assim, faz... Aí eu chego lá na palestra e digo: quem vai se casar para ser feliz? Aí todo mundo, eu. Má notícia. Não vai dar certo. Por quê? Porque, rapaz, nenhuma mulher é capaz de fazer você feliz. Moça, nenhum rapaz é capaz de fazer você feliz. Você foi feito para Deus. E é no céu que você vai ter a felicidade. Você não vai ter onde encostar a sua cabeça aqui na terra. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Nós somos corações inquietos. Gente, nós fomos feitos para um outro casamento, o casamento do céu. Nós fomos feitos para estar unidos com Deus no céu, numa felicidade sem defeito, sem limite, infinita. Todas as felicidades que essa vida aqui tem para nos dar, são felicidades passageiras. É ou não é verdade? Tudo passa. As felicidades passam. Santa Teresinha do Menino Jesus, que é minha amiga, e acho que é amiga de muitos de vocês, ela, uma vez, isso mostra o gênio espiritual dela, ela era criança, tinha 3 anos de idade, ajudou a fazer um bolo, e quando o bolo saiu do forno, aconteceu que o bolo murchou. Quando tiraram o bolo do forno, ela estava alegre. De repente o bolo afundou.
E ela então escreve, dizendo assim: ali eu aprendi como são passageiras as felicidades deste mundo. Com 3 anos de idade. Tem velho com 90 que não aprendeu ainda. Gente, é assim. Veja, eu não estou dizendo, não se case. Não! Se a sua vocação é essa, se case. Só que acontece o seguinte: não pense que a sua mulher vai fazer você feliz, e não pense que o seu marido vai fazer você feliz, porque senão daqui a pouco vocês estão trocando acusações. É triste o dia na vida de um casal em que um olha para o outro e então, com o dedo apontando para o outro, diz assim: eu não sou feliz por sua culpa. Entendeu? Eu não sou feliz por sua culpa. Gente, mas quem te disse que logo eu, sou capaz de te fazer feliz? Está entendendo? Então, se você está aí com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua namorada, com o seu namorado, olha para ele, para ela e diz assim: olha, eu não dou conta de te fazer feliz. É no céu. Está entendendo? Gente, isso é uma libertação. Por quê? Porque imagina o peso, o fardo de ter que fazer uma pessoa feliz. É um fardo terrível. É um peso insuportável. Mas vejam só. Lá, na primeira página da Bíblia, o casamento de Adão e Eva nos mostra. Ele é um sinal, é uma flecha, é um letreiro que aponta e diz: o casamento eterno com Deus. Então, o nosso casamento, o casamento dos cristãos, 2 pessoas batizadas quando se casam, elas são um letreiro, um cartaz que diz assim: no céu seremos todos felizes num casamento que não tem defeito. Vamos estar unidos com a felicidade perfeita que é Deus. Então, quando vocês vão a um casamento, vocês têm lá o casal que vai se casar e tem o padre, que é a testemunha qualificada, né? Usando a linguagem técnica. Muito bem. O padre está lá, ele vai abençoar aquelas núpcias. O padre é celibatário, o casal está se casando. Ali, olhando aquele casal e olhando para o padre, nós temos ali um diálogo silencioso que diz assim: o casal diz para o padre: seu padre, lembre, todos nós fomos feitos para casar. Não é bom que o homem esteja só. Todos fomos feitos para o casamento. E aí o padre silenciosamente diz para o casal: mas o casamento para o qual nós somos feitos não é esse aqui não. Eu estou esperando ele chegar lá no céu. Está entendendo? Esse é o diálogo. É por isso que é importante que haja celibatários na igreja. É importante que haja os padres, as irmãs, os irmãos, os monges, as monjas, os consagrados e as consagradas que são celibatários, que nos dizem, quando você vê uma irmã passar com o véu dela, lembre, ela está com um véu porque ela é a noiva, esperando o esposo que virá no céu. Nós todos somos assim. Nós todos somos a esposa que espera o esposo que virá no céu. É por isso que, por exemplo, existe uma tradição na igreja que não foi abolida, hein? Não é proibido. Nunca foi proibido. Quem quiser pode fazer isso. Existe uma tradição da igreja de as mulheres, quando vão receber o sacramento da Eucaristia, usarem um véu. Porque elas, quando usam o véu e vão receber o sacramento da Eucaristia, elas estão dizendo: eu estou indo, eu sou a igreja que vai na direção do esposo. É belíssimo isso. Eu sou a igreja, esposa que vai na direção do esposo. Agora, quem não entende isso,
que fica aí proibindo, dizendo, isso aí é coisa do passado, isso é de velha beata, isso é de não sei o quê, é porque não entendeu. A gente tem que ter paciência que as pessoas não entendem as coisas. A gente tem que ter paciência que as pessoas jogam fora as belezas da igreja. Mas não tem problema. Não é proibido. Então, quem quiser, vai resgatando essa beleza de saber. Nós todos, igreja de Deus, nós somos a esposa que vai na direção do esposo. E o padre? Bom, o padre, ele é escolhido na igreja para ser um sinal do esposo. O padre, ele usa a batina preta porque ele morreu. Ele morreu para o mundo e deve viver agora para uma outra missão. Quem morreu e quem nasceu? Quem morreu foi o Paulo Ricardo. E quem que apareceu ali? Ele agora é o esposo Jesus Cristo. O padre é o outro Cristo. Então, quando você tem, a igreja que está lá reunida para celebrar a Eucaristia, se preparando para o encontro com o esposo que é Jesus, você tem um sinal externo, claro, simbólico, do esposo que é Cristo na pessoa do padre e na esposa que é a igreja reunida. E é neste banquete maravilhoso que nós iremos um dia nos unir com Deus. Esse é o projeto de Deus para nós. Só que esse projeto de Deus foi deturpado. Essa é a grande tragédia. Esse projeto de Deus foi colocado de cabeça para baixo. Mas o projeto é lindo. O projeto original de Deus é um projeto de união. Por isso, os nossos corpos falam que nós somos incompletos. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui, que, não sei, o pessoal fica assim todo preocupado. Ai, padre, não pode falar isso, porque vai discriminar os homossexuais. Mas eu não estou discriminando os homossexuais. A igreja ama os homossexuais, por isso ela diz para os homossexuais, parem de se machucar, parem de se fazer mal, parem de se maltratar. Mas eu preciso dizer uma coisa que está escrito no nosso corpo. O que é que está escrito no nosso corpo? Veja só, pode olhar todos os órgãos do seu corpo, eles são todos completos, exceto os órgãos reprodutivos. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. São completos. Quando eu penso no olho, o olho, ele é completo. Eu abro o olho e vejo. Os ouvidos, eu escuto, está tudo completo aqui, tem sentido nele mesmo. Eu não preciso, para que aquilo tenha sentido, eu não preciso dos olhos da minha namorada. O meu olho já funciona sozinho. Quando eu tenho os meus ouvidos, eu não preciso dos ouvidos da minha mãe, do meu pai, de ninguém. O meu já funciona sozinho. A minha boca, meu sistema digestivo, meus pulmões, meu coração, tudo funciona sozinho. Mas quando eu olho para os órgãos reprodutores, os órgãos genitais, se eu olho para o órgão reprodutor de um homem, aquilo não tem sentido nenhum, a não ser que haja em algum lugar o órgão reprodutor da mulher. E se eu olho para o órgão reprodutor da mulher, aquilo não tem sentido se não existe em algum lugar o órgão reprodutor do homem. É como, me permitam a analogia, que é bastante óbvia, né? Mas sem ser desrespeitosa, mas a analogia é como uma chave para fechadura. Não sei se já aconteceu de vocês limparem as gavetas da casa e de repente vocês encontram lá umas chaves que vocês não sabem de onde são. Já aconteceu com vocês? Comigo acontece toda hora. E aí o que você faz com aquela chave? Você joga no lixo. Por quê? Porque ela é incompleta, ela não tem sentido.
Uma chave não tem sentido se não tiver uma fechadura. É ou não é verdade? E a fechadura também fica absurda se não tiver uma chave para abrir. Assim são os órgãos sexuais. O órgão sexual masculino é um caso único. E do feminino também. O órgão sexual é um caso único de todo o corpo humano. Os meus braços, as minhas pernas, não é? Meu intestino, o meu estômago, o meu fígado, o meu pâncreas, nada disso precisa de explicação no corpo de outra pessoa. Mas o órgão sexual masculino só tem sentido, senão ele fica absurdo. Só tem sentido se existe um órgão sexual feminino. Agora, não tem, isso o Papa Bento XVI dizia quando ele era cardeal Ratzinger, quando ele publicou uma orientação para a pastoral com os homossexuais. Ele disse assim, olha, não tem ideologia gay no mundo que consiga quebrar a força desta realidade. Essa realidade, você pode repetir quanto quiser, que a união entre dois homens e a união entre duas mulheres é a mesma coisa que a união de um homem com a mulher. Você pode repetir até a sua língua ficar seca, de tanto você falar. Mas isso vai ser artificial, porque a verdade, a realidade, o mundo real grita e diz assim: quando um homem se une com a mulher, acontece o milagre da vida. Quando dois homens se unem, não acontece nada. Quando duas mulheres se unem, não acontece nada. E esse é o mundo real. Desculpa aí. Acho que eu não estou discriminando ninguém. Eu não estou xingando ninguém. A igreja não quer prender os homossexuais como se eles fossem criminosos. A igreja não quer discriminar os homossexuais como se eles fossem uma categoria de pessoa inferior. A igreja somente quer dizer o seguinte: existe uma ordem escrita na criação. Se nós obedecermos o fabricante, vai ser melhor para todo mundo. Se você parar de colocar óleo diesel no seu carro que é flex e só pode usar gasolina e álcool, vai ser melhor para o seu carro. É só isso que a igreja quer dizer. A moral sexual da igreja, ela é para todo mundo, não só para os homossexuais. O pessoal diz assim: você fica castrando os homossexuais porque eles não podem usar o sexo do jeito que eles querem. Mas ninguém pode usar o sexo do jeito que quiser. Entende? O carro saiu da fábrica, ele é flex. Pode colocar gasolina ou álcool, plano A ou plano B. Mas não tem plano C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Não tem. Mas isso não é uma castração. Não, isso é o projeto da fábrica. O projeto da fábrica tem dois planos, plano A e plano B. Casamento é o plano A. Plano B é celibato. Então você vai escolher. O que acontece é que ninguém mais quer seguir o fabricante. Não são só os homossexuais. Todo mundo. Entendeu? A igreja não discrimina ninguém. Ela pede a castidade para todo mundo. Está entendendo? Ela pede a castidade para todo mundo. Então, os casais, homem e mulher, também. Vejam que interessante. Só para entender o quanto a igreja tem essa realidade para todo mundo. Vamos pegar um versículo da Bíblia. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. É Jesus no Sermão da Montanha falando a respeito da lei, né? Essa lei sexual. A lei que vem do fabricante, né? Que é Deus. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério.
Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, de ser dono dela, posse, proprietário, cometeu adultério com ela no seu coração. O Papa João Paulo II, nas suas catequeses da teologia do corpo, ele diz assim: vejam, que esse mandamento de Jesus, que a gente não pode olhar para uma mulher querendo ser dono dela, possuí-la, como se ela fosse um objeto, ele não diz assim, Jesus não disse, todo aquele que olhar para uma mulher desejando no seu coração, querendo possuí-la no seu coração, abre parênteses, exceto se ele for casado com ela, já cometeu adultério. Não, o Papa diz assim, vale para todo mundo, inclusive para a mulher com a qual você é casado. Você não pode olhar para a mulher com a qual você é casado como se ela fosse uma coisa. Como se ela fosse um objeto. Se você olhar, se você está unido em santo matrimônio com a sua esposa, e você olha para a sua esposa como se ela fosse uma coisa, uma laranja que você tem que espremer para tirar o suco e depois jogar o bagaço fora, você está pecando. Porque as pessoas não são coisas. As pessoas não são objeto. Está entendendo? As pessoas não são um objeto para ser desfrutado. O que é que acontece quando a gente usa o sexo fora daquilo que Deus sonhou? Fora daquilo que Deus planejou? Quando nós usamos o sexo fora daquilo que Deus planejou, nós estamos tratando as pessoas como coisas, como objetos, e não como pessoas. Eu uso você e você me usa. Mas isso não é amor. Qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é aquele projeto que está em Cristo. E a melhor forma de nós sabermos qual é o projeto de Deus para o santo matrimônio é olharmos para a cruz de Cristo. Por quê? Porque na cruz de Cristo, Jesus está dizendo ali aquilo que todo esposo deveria fazer com a sua esposa. Ele está dizendo, olhe para as chagas da cruz de Cristo, e Jesus está dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Dar o corpo como sacrifício de amor. Eu não estou possuindo você, eu estou dando a mim mesmo como um dom. Você não é objeto, você não é coisa. Eu não estou te agarrando de forma selvagem e te destruindo e te consumindo. É o contrário, eu estou dando a minha vida. Na Eucaristia, quando a gente celebra a Santa Missa, a gente celebra o sacrifício de Cristo na cruz. E ali Jesus está fazendo para a sua esposa, a igreja, aquilo que todo marido deveria fazer para a sua mulher. As pessoas ficam dizendo, a igreja é repressora, porque está escrito lá na Bíblia, essa Bíblia repressora, está escrito lá na carta de São Paulo aos Efésios, está dizendo assim, mulheres, sejam submissas a seus maridos. Está vendo? A igreja quer que a mulher seja submissa, seja uma escrava. Só que você não leu tudo, meu bem. Espera lá. Está escrito lá. Maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Derramando sangue por ela. Eu nunca vi uma mulher que ficasse ofendida de se submeter a um marido que derramou sangue por ela. Mas o negócio é que o marido tem que derramar o sangue por ela. Está entendendo? Ou seja, o homem derrama o sangue dele pela mulher e pelos filhos,
Quando ele pede uma coisa, aquela mulher que vê o sacrifício do seu marido por ela, não tem problema nenhum de seguir o que ele está dizendo. Está entendendo? Agora, se o homem não derrama o seu sangue, se o homem não quer saber de se doar, se o homem não quer saber de entregar a sua vida, se ele é simplesmente um beberrão violento, egoísta, que usa o corpo da mulher como se fosse um objeto para jogar fora no lixo, etc e tal, é claro que a mulher não vai se submeter a ele, e nem a igreja quer que haja essa submissão. Por quê? Porque não convém, diz São Paulo, que o livre se submeta ao escravo. Ou seja, não convém que o cristão fique submisso a um pagão. Não convém que o cristão se submeta a um pagão. A igreja também não quer isso. Então, a liberdade acontece quando acontece o amor. O amor, esse é o projeto de Deus. Então vejam, meus queridos, eu estou colocando aqui para vocês tudo isso. Parece que o padre Paulo Ricardo é um marciano que veio de outro mundo e está falando uma linguagem muito diferente daquilo que a gente ouve lá fora. Mas eu não vim do outro mundo no sentido de marciano. Eu vim com a mensagem de um outro mundo, sim, mas no mundo de Deus, que é o Criador, e que tem uma mensagem e diz: vamos usar a vida que Deus nos deu de forma adequada, como o Criador fez, como Deus planejou, como Deus projetou, como Deus quer. E o sonho de Deus é que Ele nos colocou aqui nesta vida para que nós preparemos o matrimônio maravilhoso que acontecerá no céu. Então nós precisamos começar a amar desde já. Mas para a gente amar desde já, nós precisamos seguir as instruções do Criador. E qual é a instrução do Criador? Que o sexo só deve ser realizado quando houver um amor de quem entrega toda a vida ao outro. Quando a mulher entrega toda a sua vida ao seu marido, e o marido entrega toda a sua vida à sua mulher, aí pode acontecer o sexo. É a revolução do amor. O amor é que torna lícito o sexo. O amor é que faz com que o sexo tenha sentido. Ah, não, mas ó, padre, e aí o senhor se lascou. O senhor fez um argumento aí que vai contra o senhor, porque eu amo a minha namorada. Eu amo a minha namorada. Eu estou disposto a dar a minha vida pela minha namorada. Se chegasse um assaltante e fosse atirar nela, eu me colocaria na frente para receber a bala. Eu amo a minha namorada de verdade. Logo, portanto, conforme a sua lógica, nós podemos ter relações sexuais antes do casamento. Haha, peguei você, Padre Paulo. Ah, é? Pegou? Então faz o seguinte: você está disposto a dar a sua vida para defender sua namorada? Sim. Você está disposto a derramar o seu sangue para defender a sua namorada? Sim. Então defenda ela de você. Defenda a sua namorada de você mesmo. Porque a sua namorada, muito provavelmente, nunca vai receber um tiro. A probabilidade é bastante baixa. Mas que ela seja usada por você e jogada fora, tem uma probabilidade bastante alta, porque acho que esse filminho todo mundo já viu. É ou não é verdade? Todo mundo já viu. Onde juras de amor, diz assim: eu te amo, eu dou minha vida por você. Depois você se levanta e vai embora. Não, mas eu estou disposto a ficar a vida inteira com ela. Então casa. Ah, não, mas não estou pronto. Ah, então não está disposto a ficar a vida inteira. Casa então.
Se entrega de verdade? Então vejam, gente. Quando se faz sexo fora do casamento, o sexo fora do casamento é sempre uma mentira. Por quê? Porque o corpo fala. Se eu estivesse aqui assim, desse jeito, aí você chega e diz assim: e aí, Padre Paulo, como é que vai? Nossa, estou empolgado. Você ia acreditar na minha boca, no que eu falei, ou ia acreditar no meu corpo? No corpo. O corpo é muito mais sincero do que a boca, não é verdade? Toda mulher sabe disso. Tem um amigo meu que diz assim: padre, minha mulher é meio doida. Eu disse: por quê, meu filho? Porque a gente vai sair para a festa, eu estou lá pronto na sala, arrumado, e ela sapateando lá no quarto, meia hora para se aprontar. Aí vai, quando depois de meia hora que ela se apronta, ela chega na sala e diz: e aí, tô bonita? Aí eu digo para ela: você tá linda, meu bem. Ela vai pro quarto e troca de roupa. Ela é louca. Eu disse: não, é que ela acredita mais no seu rosto do que na sua boca. Ela acredita mais no seu olhar, naquilo que você disse com o seu corpo, do que o que você disse com a sua boca. Ora, a relação sexual é uma fala. Ela diz, toda relação sexual diz assim com o corpo: eu sou todo teu, eu sou toda tua. Depois você se levanta e vai embora. É uma mentira. Você acabou de dizer: eu sou todo teu, e se levanta e vai embora. Como é que você é todo teu? Todo dela? Não é todo dela. Como é que ela é toda sua? Não é. A própria lógica da camisinha, dos anticoncepcionais, desmentem isso. Por que é que você usa camisinha quando tem relações com a sua namorada? Porque você não quer nada de compromisso permanente. E um filho seria um compromisso permanente, não é verdade? Seria definitivo. Seria para sempre. Então, a relação sexual fora do casamento é uma mentira. O projeto de Deus, a revolução que Jesus Cristo quer colocar nas nossas vidas sexuais é a revolução do amor. Então, se na década de 60 e de 70 o mundo fez uma revolução sexual, na década de 80, com o Papa João Paulo II, a igreja fez uma revolução do amor. O Papa está dizendo para o mundo inteiro: o sexo só tem sentido no amor de quem entrega toda a sua vida, livremente, fielmente, de forma fecunda, a outra pessoa. Quando um homem e mulher se unem para ser família. A revolução sexual é uma revolução do amor. Deus abençoe vocês. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Estou a esperar